Você já percebeu que quase ninguém pergunta para um homem se ele está bem? E quando pergunta, a resposta já vem automática: tá tudo certo. Mesmo quando não está, a maioria dos homens aprende cedo que sentir é perigoso, chorar é fraqueza, demonstrar medo é vergonha, falar sobre dor é coisa de gente fraca. Então ele aprende a engolir tudo. O problema é que ninguém ensina o que acontece depois de anos vivendo assim. Porque uma hora, o silêncio começa a destruir por dentro. Desde criança, muitos homens crescem ouvindo frases como: vira homem, engole o choro, homem não reclama, você precisa ser forte. E aos poucos, sem perceber, ele começa a acreditar que emoções são defeitos. Então ele para de falar, para de pedir ajuda, para de demonstrar tristeza e cria uma armadura. Só que essa armadura que protege também aprisiona, porque depois de anos escondendo tudo, ele já nem sabe mais explicar o que sente. Hoje existem homens cercados de pessoas, mas completamente sozinhos. Eles trabalham, pagam contas, fazem piadas, postam fotos sorrindo, mas por dentro, exaustos. A verdade é que muitos homens vivem sem ter um único lugar seguro para desabar, sem alguém que realmente escute, sem alguém que pergunte: como você está de verdade? E isso cria uma solidão silenciosa. A pior parte da solidão não é estar sozinho. É sentir que ninguém se importaria mesmo se você desaparecesse. Existe uma pressão absurda sobre o homem moderno. Ele precisa vencer financeiramente. Precisa ser forte emocionalmente. Precisa proteger. Precisa resolver problemas. Precisa nunca falhar. Mas ninguém pergunta: quem protege o homem quando ele está quebrado? Porque quando um homem perde tudo, muitas vezes ele sente que perdeu o próprio valor. A sociedade costuma amar homens pelo que eles oferecem, não pelo que eles são. E isso destrói muita gente por dentro. Muitos homens não falam sobre sentimentos porque foram treinados a acreditar que ninguém realmente quer ouvir. Então eles se fecham. E o silêncio emocional começa. Ele sofre quieto, pensa demais, dorme mal, fica irritado, se afasta das pessoas. Mas quase ninguém percebe. Porque homens aprendem a esconder a dor funcionando normalmente. E talvez esse seja um dos maiores perigos. O homem sorrindo nem sempre está bem. Imagina carregar problemas sozinho por anos, sem dividir, sem chorar, sem pedir ajuda. Agora imagina ainda ter que parecer forte enquanto tudo desmorona. É isso que muitos homens vivem diariamente. E aos poucos, o emocional vai ficando cansado. O homem começa a perder motivação, perde energia, perde esperança, mas continua andando, porque ele acredita que parar é fracassar. Muita gente diz: homens não sabem se comunicar. Mas quase ninguém pergunta por quê. Como alguém vai expressar emoções? Se passou a vida inteira aprendendo a escondê-las? Muitos homens querem falar, querem demonstrar carinho, querem ser compreendidos. Mas existe um bloqueio criado por anos de repressão emocional. Então eles se calam. E isso destrói amizades, relacionamentos e até famílias. Porque ninguém consegue amar profundamente, sem vulnerabilidade. Existe uma crise emocional masculina acontecendo agora.
e ela é silenciosa. Homens cansados, ansiosos, sem direção, sem propósito, muitos vivendo no automático, alguns descontando a dor em vícios, outros no isolamento, outros trabalhando sem parar para fugir da própria mente. E o mais assustador é que muita gente só percebe que aquele homem estava sofrendo quando já é tarde demais. Talvez o homem moderno não precise ouvir que deve ser mais forte. Talvez ele já esteja cansado de ser forte o tempo todo. Talvez o que ele precise é sentir que pode baixar a guarda sem ser julgado. Poder dizer: eu não estou bem. Sem vergonha, sem parecer fraco. Porque sentir dor não faz ninguém menos homem. Faz humano. A verdade é que muitos homens passam a vida inteira tentando ser úteis, mas quase nunca se sentem amados de verdade. E isso cria uma geração inteira de homens emocionalmente cansados. Homens que ajudam todo mundo, mas não sabem pedir ajuda. Homens que escutam, mas nunca são escutados. Homens que sobrevivem, mas há muito tempo deixaram de viver de verdade. Então, se você é homem, saiba disso. Você não precisa carregar tudo sozinho. E se existe um homem perto de você, talvez hoje seja o dia de perguntar algo simples: você está bem, de verdade? Porque às vezes, uma conversa salva alguém do silêncio que estava destruindo ele por dentro.